O tema da mensagem de hoje é Matador de Gigante é o meu nome. 1 Samuel 17, versículo 33 diz assim: Respondeu Saul: Você não tem condição de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, tirou, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um ruivo, um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E Filisteu amaldiçoou, invocando os seus deuses. E Davi disse aos filisteus: E hoje mesmo Deus entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? Essa é uma narrativa, amado, da palavra de Deus, uma passagem bastante conhecida, e fala do grande duelo entre o pequeno Davi e o gigante Golias. E esse início da história de Davi, esse texto ele evidencia que antes de Davi enfrentar o gigante Golias, Deus já o havia preparado. Eu quero te dizer que antes mesmo que você possa enfrentar qualquer gigante na tua vida, Deus vai te preparar antes, mesmo sem você saber. Deus ele vai preparar todas as coisas, vai te dar algumas situações que você possa fazer e que hoje parece que não tem valor algum. Eu já vi pessoas que disseram assim: pastor, teve uma época da minha vida que eu fiz um curso que eu nem queria fazer, eu ganhei, mas porque eu ganhei, eu acabei fazendo, e lá na frente, quando eu menos esperei, que eu estava desempregado, eu usei aquele conhecimento que eu tinha, e hoje eu sou um grande empresário na área por conta daquilo. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor nos conhece, e a cada dia Deus está forjando o teu caráter, cada dia Deus está mudando a sua história. Cada dia Deus está preparando para que você passe por mais um novo obstáculo, porque essa é a vida. Imagine você, amado, que Davi tinha vários irmãos. Dentre os irmãos dele, todos eles eram guerreiros, lutavam para ser guerreiros, sabe? Faziam de tudo para participar, para ser guerreiros do reino. Eram homens fortes, valentes. Mas Deus tinha um chamado especial para Davi. Deus tinha preparado Davi. Quando Davi pastoreava o rebanho do seu pai, Jessé, a Bíblia diz que por muitas vezes nós nos deparamos com gigantes, e esses gigantes, ele só vai vir porque Deus permite. Até mesmo a tentação que você sofre, ela só pode acontecer na tua vida se Deus permitir. As lutas que nós passamos só acontecem se o Senhor permitir, porque Ele sabe que você está habilitado para vencer todo e qualquer gigante, você só não pode ter medo. Davi, amado, ele enfrentou esse gigante de uma maneira muito madura para a idade dele. De repente, se você ler a história, você vai entender que parece que foi por acaso que ele estava ali. A Bíblia diz que ele era o mais novo, pastoreava as ovelhas do seu pai, né? E pastorear ovelha, ser pastor de ovelha, de rebanho de ovelha, não era uma coisa que dava muito trabalho, né? Hoje de manhã, quando eu preguei essa palavra,
Eu disse que às vezes é mais difícil você apacentar bode, cabrito, vaca, né, do que ovelha. Ovelha tem uma tendência de ser muito mansa. A ovelha, ela tem um princípio que é muito bacana. Ela ouve a voz do seu pastor. Se outro pastor tentar dar uma ordem de comando para ela, ela não ouve. Ela continua comendo como se nada tivesse acontecendo. Mas quando há uma ordem do teu pastor, uma ordem de comando, ela simplesmente obedece. Então a ovelha não precisa muitas vezes de colocar nenhum outro animal, nenhum cavalo para você estar em cima, com um laço na mão para pegar a ovelha que sai correndo para levar ela para o aprisco. Então imagine você que Davi não tinha uma vida assim muito agitada, né? E com isso Deus estava preparando. Talvez em alguns momentos da vida de Davi, quando menino, ele pensava assim: poxa, meus irmãos são guerreiros, né? Eu estou aqui parado, olhando essas ovelhas, amém, eu amo fazer isso, mas eu poderia ter alguma coisa melhor, eu poderia fazer algo diferente. Não sabia ele que Deus estava preparando ele para ser o grande rei de Israel. Sabe, irmão, o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui que estão nesta condição, dizendo assim: olha, eu poderia estar fazendo algo novo, algo diferente. Talvez você está se frustrando, porque parece que está tudo parado e as coisas não estão andando, e que você vê outras pessoas andando e caminhando, e possivelmente você parece que está estagnado, mas o Senhor te diz: calma, eu estou preparando para uma grande guerra, aonde você vai vencer o gigante, e tu serás visto como bem-aventurado. Sabe, meu irmão, de acordo com o tema, eu quero trazer algumas verdades para que você aprenda como matar os gigantes que se levantar contra a tua vida. Primeiro, não dê ouvido ao que é contrário às promessas de Deus. 1 Samuel 17:33 diz assim: respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. O rei Saul, amado, ele disse para Davi que ele não era capaz de vencer o Golias. Por quê? Porque o Golias já nasceu grande, de uma família de gigante. Ele era tão somente forte como um grande guerreiro. E Davi, então, ele era visto como o quê? Como pastor de ovelhas. Normalmente o pastor de ovelha, como eu acabei de dizer, era alguém mais pacato. Ou se colocava pessoas muito jovens para pastorear a ovelha, porque aprendia com seus mais velhos, ou colocava já uma pessoa de idade, né? Se fosse nos dias de hoje, era um tiozinho que estava lá pastoreando a ovelha. Davi estava nessa condição. O rei de Israel olhou para Davi e enxergou nele simplesmente um Zé Ninguém. Por quê? Porque ele queria lutar contra um grande gigante, que nem o exército inteiro do rei conseguia abater. Ele disse assim: olha, você é muito jovem, esse Golias já é guerreiro, é muito forte. Talvez muitas pessoas, amado, dirão que você não é capaz de vencer os obstáculos da sua vida. É possível que algumas pessoas dizem para você que você nunca será um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você nunca vai avançar, porque sempre vai querer apontar o seu passado. Mas o Senhor te diz nesta noite que tem jeito sim. Disseram que não tem jeito para a tua casa, para a tua família, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. Pau que nasce torto vai morrer torto. Por mais que você queira fazer, Deus já riscou essa pessoa do mapa. Deus já disse que não vai abençoar essa pessoa. É mentira do diabo. Não dê ouvido para essas pessoas ou para o diabo. Dê ouvido para a promessa do Senhor, porque a promessa de Deus vai acontecer. Sabe, irmãos, creia que Deus te dará a vitória. E lembre-se de uma coisa: promessa não tem prazo de validade. Amém? Você pode ter lá, comprar um remédio, pode ser caro como for, ele tem um prazo de validade. Até determinada data você pode tomar. Depois daquela data não toma, porque ele vai estragar ou perder o efeito. Eu quero te dizer que a promessa de Deus na tua vida, passe o tempo que passar, haja o que houver, nunca perde a validade. O Senhor, quando disse para José do Egito, que até então era só José, filho de Jacó, o que Deus tinha na vida dele, José teve que passar por momentos muito difíceis. Como jovem, foi desprezado pelos seus irmãos. O maior gigante que José enfrentou foi os seus próprios irmãos,
que não gostava dele, que debochava dele, que achava que ele era um filhinho do papai. E como de fato ele era abençoado, sim. E para ajudar, José tinha sonhos que via os irmãos se prostrando diante deles. Amados, hoje em dia, se você ouvir, sabe, de alguém disser assim, o mais novo, falar para o mais velho: olha, eu tive um sonho que você estava prostrado diante de mim, ele não vai ligar, porque hoje para nós isso não tem importância. Mas naquela época havia uma hierarquia, onde se tudo era a partir do mais velho, vinha para o outro, para o menor, o caçula era o último. Principalmente quando se trata de primogênito, que era o filho mais velho. Ele tinha o direito de todas as coisas. A melhor parte era dele, tudo era para ele. Uma época que os costumes eram diferentes de hoje. E o mais novo olhar para ele e disse assim: olha, Deus me disse que um dia vocês vão se prostrar diante de mim. Ou seja, vai se reverenciar, e até mesmo meu pai. Isso era impossível na época. Mas Deus tinha uma promessa na vida de José. Eles tentaram matar essa promessa, tentaram jogar por terra essa promessa, mas não sabia eles que tudo aquilo que eles mesmos estavam fazendo de mal, estava abençoando José. Alguém pode te amaldiçoar como fez esse gigante com Davi. Alguém pode falar mal de você, se levantar contra a tua vida, tentar te prejudicar. Deixa eu te dizer uma coisa, ele acha que está te prejudicando, na verdade ele está te levando ao caminho que Deus conduziu para que você chegasse. José precisava ser lançado naquele buraco e depois retirado de lá e ser vendido para os mercadores. Por quê? Porque ele precisava ir para o Egito, e porque era lá no Egito que a vitória ia alcançar. Pastor, mas ele sofreu. É claro que ele sofreu. Ele foi humilhado, eu sei que ele foi humilhado. Ele foi preso, com certeza. Eu quero dizer que José não foi preso, José foi guardado até que a promessa pudesse ser cumprida. Ele não podia cumprir a promessa do Senhor na vida dele, porque ele era muito jovem. Tem coisas que Deus respeita, amado. Deus não iria entregar um cargo de governador para um adolescente ou para um jovem. José precisava ser homem maduro. Ele assume então a partir dos 30 anos de idade, que naquela época era assim. Hoje no nosso país, para algumas situações, 18 anos já é de maior, para outras é a partir de 21, não é assim? Naquele povo, o que era de maior era a partir de 30 anos de idade. É por isso que o ministério de Jesus começa aos 30 anos de idade. Amém? Então José, ele foi lançado, mas ele atravessou muitas situações, das quais todos eles eram gigantes, mas a promessa de Deus não havia sido esquecida. Número 2, devemos nos lembrar de quantos ursos e leões já vencemos. 1 Samuel 17:36 diz assim: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Deus está nos dando vitória diária, meu irmão, e Ele tem nos preparado para enfrentar o nosso maior gigante, que é o gigante do medo, é o gigante do não posso, é o gigante da acusação. Quantas vezes você se sente acusado porque você se depara com um problema e acha que esse problema é mais forte do que você? Esse problema tem mais atitude do que você, que outros vão conseguir e você não vai. Quando eu fui operar, eu tive uma hérnia, eu estava na fila da operação, já dos exames finais, e eu vi que chegou um rapaz que estava meio atônito, conversando com outro. E eu acabei sentando do lado e acabei ouvindo a conversa. E aí não entendi a história toda, mas a história era mais ou menos assim: não, mas o médico disse que isso aqui não é nada. Eu vou fazer essa operação para que isso não amplia, não multiplica, não piora. Aí o outro, que não é médico, que não é nada, falou: que nada, rapaz, meu irmão teve isso, morreu. E aquele rapaz, sabe, começou a trazer um monte de problemas para ele. E aí ele saiu e foi para o banheiro. Eu não aguentei não. Eu falei: ô, meu querido, me desculpa, eu acabei escutando. Não dê ouvido. Ele é médico por acaso? Ele é especialista em alguma coisa? Aí vê que o irmão dele morreu, porque tinha que morrer, não quer dizer que você vai morrer. E trouxe uma palavra de ânimo para ele. Aí peguei o nome dele e falei: eu vou orar por você. E aquele rapaz foi embora assim, já meio... Mas ainda aquela palavra de alguém estava... Eu não sei quem era essa pessoa. Eu não acredito que seja amigo dele, que eles tinham ido embora junto, não é? Mas ficou incomodando. Engraçado que o médico disse: olha, ele estudou não sei quantos anos para
para te dar uma informação, e chega um Zé Ninguém e fala tudo ao contrário. A mesma coisa, nós como cristãos, Deus tem nos falado, você vai vencer, você vai avançar, você vai alcançar, eu vou te abençoar. Vem um filho de Belial e diz que nada, rapaz, tira isso, tira seu cavalinho da chuva, porque você não tem jeito para coisa, sabe, você não tem chamado para isso. Se há uns 30 anos atrás falasse que eu era pastor, eu ia dar risada, porque eu falei, eu pastor? Jamais, nunca seria. Mas a promessa de Deus na nossa vida, ela não tem prazo de validade. No tempo do Senhor, simplesmente começa a acontecer. Davi, meu irmão, ele sabia, sabe, que aquilo que o filisteu estava dizendo para ele, que ele não era ninguém, que o rei disse, você não vai conseguir, ele disse, olha rei, eu já enfrentei ursos e leões. Você sabe que uma pessoa normal não poderia pegar um leão desse pela juba, né? Não teria força para isso. Nem mesmo o gigante, o Golias, sairia no tapa com o leão. Por que Davi saía no tapa com o leão? Muito simples, porque quando o leão chegava lá no aprisco dele, para tentar pegar uma ovelha, ele virava um gigante. Ele era mais ou menos uma estatura alta, assim como a minha, né? Tinha lá muitas coisas, acho que eu era mais alto que ele, sou mais alto que ele. Davi era pequeno, mas Davi tinha um grande poder, que era a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo naquela época do Velho Testamento, a Bíblia diz que ele pousava sobre as pessoas. E quando ele pousava, ele trazia uma autoridade muito grande. Dentre elas, como Davi e como Sansão, trazia uma força muito grande. Imagine como um homem sai no tapa com o leão, e ele mesmo diz, eu pego na juba dele, e o dou na cara dele, até ele morrer, mas eu trago a minha ovelha de volta. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso bom pastor, porque se preciso for, ele sai no tapa com o diabo, mas o diabo não vai te tocar, não vai te pegar, e não vai fazer nada contra a tua vida, porque ele é o leão da tribo de Judá. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus diz que Davi então não deu ouvido. Ele disse assim, olha, leões e ursos eu já lutei, esse homem que nem é judeu e que nem tem aliança com o Senhor, ele não vai enfrentar e nem vai afrontar o Deus vivo de Israel. Sabe, meu querido, eu não sei qual o gigante que está te afrontando esses dias, se é dívida, se é problema, se é enfermidade, se alguém te trouxe alguma má notícia, se o problema é no seu casamento, o problema é com a tua família, com o teu filho. Mas de uma coisa eu quero te dizer, Deus já te preparou para vencer todo e qualquer gigante que se levantar. Maior é o que está contigo. Eu tenho certeza que no seu histórico de lutas no passado, você já enfrentou ursos e leões. Tem como diz um ditado, talvez no passado você já comeu toucinho com mais cabelo. Já ouviu falar disso? Não, né? Não é do tempo de vocês. Você de repente já comeu o pão que o diabo amassou com a bota. Isso você já ouviu. E que hoje você olha para trás e fala, meu Deus, como que eu passei por tudo aquilo? São seus ursos, são seus leões. Então todo e qualquer gigante que se levantar, a Bíblia diz que você já está preparado, você já está credenciado para vencer toda e qualquer grande luta, ainda mais se for com gigante. Se nós soubermos administrar as grandes lutas, as pequenas é fichinha. Porque o gigante é pequena luta, pastor, diante de um urso e de um leão, sim. Amém? Teoricamente são os dois animais mais fortes que tem. Mas quando o Espírito Santo está sobre a tua vida, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque o Senhor está contigo. Davi, ele precisava que o Espírito Santo pousava sobre ele. Sabe qual a diferença de Davi e nós? Que de tempo em tempo o Espírito Santo o visitava, mas a Bíblia diz que a partir do derramamento de sangue na cruz, da morte de Jesus, da sua ressurreição, o Espírito Santo hoje, ele não pousa mais sobre a minha nem sobre a tua vida, mas ele foi derramado. Ou seja, derramar é aquilo que cai e você não tem como trazer de volta. Amém?
Se você pegar um copo de água e derramar no chão, a única coisa que lhe resta fazer é enxugar, porque por mais que você queira pegar aquela mesma porção e colocar dentro do copo, não vai ser exatamente a mesma porção, vai faltar alguma coisa. Por isso que o derramar é aquilo que não tem jeito. Um dia o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a tua vida, então não há gigante que possa ficar de pé, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre Davi está sobre a tua vida. Ponto 3. Use as armas que o Senhor te entregou. 1 Samuel 17:40 diz: em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Preste atenção, amado. O rei Saul revestiu Davi com armadura e com espada, e ele não quis. Toda a armadura da época era feita de metal, uma boa parte de cobre. O capacete, as espadas, de um metal bem firme, mas era feito sob medida. Ninguém tinha condição de chegar como hoje. Você chega numa loja e você acha que a camiseta que você usa é P, M ou G, difere de alguma marca, mas se você errar, erra por um, você vai lá e troca. Naquela época não. Primeiro que quem tinha essas armaduras era somente o exército do rei, porque era muito caro, e tinha que fazer conforme a medida da pessoa, porque ela abraçava a pessoa, e ela ficava como uma máscara, sabe? Para que a pessoa pudesse fazer todos os movimentos, embora que aquilo incomodava, mas não tinha como eu ter uma armadura e emprestar a minha armadura para o Ricardo. Possivelmente pode ter a mesma altura, mas não tinha o mesmo porte físico. Imagine que o rei Saul, que era um homem alto, grande, forte, ele tira a sua armadura e dá para Davi. Davi ficou se sentindo, sabe, perdido dentro daquilo. E aí então ele dizia: não adianta eu tentar andar com isso. A ferramenta que Deus me deu não é essa. A arma que Deus me deu não está nisso daqui. Talvez alguém olhou para Davi e falou: mas você vai querer enfrentar um gigante com 5 pedras? Se fosse nos dias de hoje, com estilingue. É isso que você vai enfrentar o gigante? Quantas pessoas olham para as suas armas, para a sua técnica, olham para o seu dom e têm desprezado, achando que você não vai conseguir. Deus poderia, amado, dar ao rei Saul esta vitória, mas Deus já estava preparando Davi, porque ele seria o grande rei de Israel. Sabe qual a condição de ser o grande rei de Israel? Ser temente e confiante no Senhor. Davi, como homem, quando ele ficou de frente para aquele gigante, será que ele não teve medo em nenhum momento? É possível que sim, ele era homem, mas ele confiava no Senhor. Ele disse: toda vez que eu precisei sair no tapa com o urso, com o leão, eu venci porque Deus deu graça. Este gigante não vai ser diferente, porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. E ele se posiciona, amado, sabe, ele se posiciona. Ele então vai e pega a sua funda, o seu cajado e as 5 pedras, ao qual ele era perito. Diz a história que enquanto Davi estava pastoreando ovelhas, por muitas vezes ele estava tocando harpa, e ele ficou perito nisso. E outra coisa que ele fazia também, muito bem por sinal, é que ele pegava as pedras, enquanto as ovelhas estavam lá comendo da grama, ele ficava rodando aquilo ali e lançando nas árvores. Quantos galhos de árvore ele cortou? E segundo a lenda diz que Davi, por muitas vezes, ele pegou uma habilidade tão forte naquelas pedras, que ele rachava uma árvore no meio. Você vê a pressão que aquilo ia. E quando ele foi lutar com o gigante, ele olhou para quê? Para aquilo que ele sabia fazer. Talvez, meu irmão, você não tem grandes habilidades, mas aquilo que você faz com excelência. Será nisso que o Senhor vai te usar. Será desta maneira que Deus vai dar as armas que você tem, para que você então possa forjar a tua sentença, e a tua sentença será de vitória. Por isso não tente fazer nada, sabe, com as suas próprias forças, mas haja conforme a força do Senhor na tua vida, conforme aquilo que o Senhor já preparou. Não enfrente os seus gigantes com a armadura dos outros. Nós somos tentados muitas vezes a achar que não vamos conseguir, que aquilo que nós temos não é o bastante. Mas se Davi tivesse vencido o gigante com a armadura de Saul, a glória seria de quem? De Saul. Amém? Saul ia dizer: você só venceu porque eu te emprestei a armadura. Alguém precisa fazer uma determinada coisa em algum lugar, você vai e empresta o carro, a pessoa vai até lá, faz e volta. Você pode dizer: não, você só foi porque eu emprestei meu carro. Está vendo que a glória foi dividida?
Deus, Ele quer, amado, te abençoar. Tem vezes que você fica reclamando, dizendo: ninguém me ajuda, ninguém estende as mãos, eu já ajudei tantas pessoas, e a hora que eu mais preciso eu não vou conseguir, não tem quem me ajuda. Deixa eu te contar uma coisa. Deus está forjando o teu caráter, sabe por quê? Porque quando Ele te der a vitória é só sua, não vai ter participação de ninguém. Então não reclame que você está nessa peleja sozinho. Deus está separando todas as pessoas, porque a honra será sua. A promessa é na tua vida, não é na vida de terceiros. Às vezes nós imaginamos assim: poxa, por que não aconteceu? Sabe, eu já me vi nessa situação, já ajudei tantas pessoas, e na hora que eu mais precisei não tinha ninguém. Porque você não depende de pessoas, você depende de Deus. Porque se você depender de pessoas, você vai estar sempre preso a favores. Você vai sempre achar que aquela pessoa que vai te abençoar, aquela pessoa que vai te dar, aquela pessoa que vai te devolver, aquela pessoa que vai te emprestar, no momento do aperto é para ela que você tem que correr. E o Senhor diz: no momento do aperto é para mim que você tem que correr. Porque se eu fechar os céus, você não pode fazer nada. Sabe, irmãos, aprenda que você foi separado para um dia pastorear ovelhas. Você foi separado para um dia entregar essas ovelhas diante do Senhor. E todo gigante, urso e leão que se levantar contra a tua vida, Deus fará você lançar por terra. A Bíblia não relata em momento algum a vitória de Saul sobre nenhum gigante. Primeiro que Saul não era referencial de guerreiro. Saul, ele era um derrotado, sabe? E não vencemos guerra com armaduras de derrotado, de perdedores. Deus, Ele te deu as armas corretas. Hoje de manhã, trazendo essa palavra, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo e a minha mãe numa casa que a gente morava aqui na Dom João VI. Quem tem o seu talento tem, quem não tem não adianta. Quebrou um cano da pia, foi isso, mãe, aquela vez? E eu e ela foi tentar arrumar o cano da pia. Conseguimos arrumar o cano, quebramos um buraco enorme. Bastava um buraco pequeno, mas para quem não sabe, desajeitado, fez quase uma cratera na parede. Quase saiu do outro lado. E aí então, né, cortou, emendou, colocou cola, até aí tudo bem. Aí ela falou assim: como nós vamos fechar isso? Eu falei: vamos pegar o cimento, a areia, é fácil, só jogar e pronto. Ficou eu e Dona Ana tentando rebocar um buraco. Colocamos pedra, colocamos um monte de coisa, mas toda vez que jogava o cimento, ele caía no chão. Eu falei: mãe, vamos fazer assim? Eu jogo, a senhora segura. Virou uma piada, irmãos. Quando tirava a mão, caía. Jogava, caía. Eu falei: meu Deus, um negócio tão simples. O cimento está aqui, a areia está aqui, coloquei a quantidade de água certa, está pastosa, é só jogar, tem que ficar. Não fica, então vamos fazer o seguinte: jogue, nós dois segura bem rápido. E ficamos nós dois, com a mão tudo comida, irmão. Na hora que menos esperou, tirou a mão, caiu. Ficou um pouquinho lá, né? Fizemos um bolo, colocamos lá. Glória a Deus, chegou um rapaz, o irmão Geraldo, que era pedreiro, falou: meu Deus, o que vocês estão fazendo? É assim, ó, pá, rapidinho. Eu falei: por que ele consegue e eu não? Aí ele disse: olha, a cola de pedreiro é água. A parede estava toda seca e a gente jogando e não segurava. Não sei se é por causa disso, né? Mas ele disse isso. Aí jogou um pouco de água, foi jogando rapidinho, não caía. A gente tentava pegar, metade ia para a parede, metade ia para o chão. Já viu o baiano comendo farinha? Meu pai comia farinha, ele pegava um pouco, abria a boca, jogava assim, não caía um grão fora. Um dia eu tentei fazer, caiu tudo na minha cara. Técnica, essa é a técnica do baiano. O pedreiro, ele tinha técnica, ele pegava, jogava. Sabe, irmão, às vezes nós olhamos e falamos assim: isso aqui é muito fácil, ou isso aqui não tem valor algum. Imagina, né? Ele foi o salvador da pátria naquele dia. Falei: meu Deus, esse buraco ia ficar aí, nós ia ficar com a mão toda comida de cimento e não ia resolver. Duas coisas, irmãos, que eu particularmente odeio, não gosto, não adianta, não leve jeito para isso e nem quero aprender. Que é ser mecânico, detesto graxa, e alvenaria. Eu gosto da parte final, da parte de decoração, aí sim. Vai ter que levantar. Se eu levantar uma parede, ela não fica em pé 5 minutos, porque ela vai cair. Vai ser o gigante que cai por terra. Mas cada um na sua área, não é verdade? Davi, ele tinha essa técnica, que muita gente não olhava e achava que era apenas um trabalho de menino, ficar jogando pedrinha. Sabe quando você era moleque, pegava estilinho e ficava matando passarinho, coitado dos passarinhos?
Davi, ele tinha esse costume, mas aquilo se tornou uma técnica tão grande, que quando ele pega esta pedra e lança no gigante, ele crava a testa do gigante com esta pedra. Amém? Porque Deus deu a arma correta para ele. Talvez você não é pedreiro, você não é pintor, você não é nada disso, mas uma coisa nós somos: cristão, servo do Senhor, e a nossa maior arma chama-se jejum e oração. Jejum e oração muda qualquer história, irmãos. Jejum e oração muda qualquer situação, muda qualquer coração. Jejum e oração é a arma que nós temos, que não vai fazer você ir para a guerra, que não vai você precisar estar lutando com ninguém. A sua luta, sua guerra é interior, e Deus faz a obra. Quarto e penúltimo: não deixe o gigante te intimidar. 1 Samuel 17:43. E disse a Davi: por acaso sou eu cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Golias, ele tentou intimidar o servo de Deus e amaldiçoá-lo. Mas Davi, com toda intrepidez, amado, confiando no Todo-Poderoso, ao qual ele tinha intimidade e conhecimento, ele sabia que Deus entregaria aquele gigante em tuas mãos. Ele disse: essa é mais uma vitória. Sabe o que nós devemos aprender todos os dias na hora de acordar? Quando você acordar, ao invés de falar qualquer coisa, fale com o Senhor primeiro, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu sou filho amado. Eu sou bendito do meu Pai. Jesus pagou um alto preço pela minha vida, então eu sou honrado, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou vitorioso, porque é isso que você é. Jesus, ele morreu na cruz para que eu e você fôssemos libertos, curados, salvos, limpos. Amém? Que não há nenhuma maldição contra a tua vida, porque ele já levou sobre ele. Tem crente que já acorda derrotado, dizendo: meu Deus, hoje vai ser um daqueles dias. Vou pegar um trânsito infernal, chegar lá, meu patrão vai estar endemoniado, mal-humorado, e vai querer que eu fique até mais tarde. E aí você passa o dia, exatamente acontece isso, porque você já declarou. Começa a falar o contrário. Jesus já levou sobre si toda a maldição, o cansaço que você teria lá no trabalho, que é normal do corpo. Você vai ser revigorado, porque o Espírito Santo está com você. Davi, ele poderia, quando for levar a comida lá para os irmãos que estavam na peleja, ele falar: pô mãe, manda outro, tem que ser eu. Tinha que ser ele, só tinha ele. Mas ele ia com vigor, ele ia com alegria. Para de reclamar aquilo que você faz. Você tem que fazer, então vai e faça com alegria. É melhor você fazer um trabalho com alegria do que fazer ele com fardo. Não é verdade? Imagina a mãe que está lá cozinhando e de repente aquele dia ela está cansada. Dá para comer pizza todo dia? Não dá, irmãos. Dá para comer bolinho de chuva todo dia? Não, hoje eu não quero fazer comida, eu vou fazer bolinho de chuva. Quem aguentaria uma semana, almoço e janta, comendo bolinho de chuva? Difícil, não é? Mas não tem coisa que a gente tem que fazer? Nós éramos em 8 filhos. Minha mãe tinha que cozinhar para os 8. Lavar, passar, cozinhar. Tinha dia que a gente olhava para a velhinha, ela estava só o pó. Mas era o trabalho dela. E fazia com alegria. Porque se fizer com alegria, tem um resultado. Se fizer o mesmo trabalho com tristeza, tem outro. Porque o fardo fica maior. Hoje em dia é fácil, irmãos. Hoje em dia ninguém escolhe arroz. Eu me recordo quando eu era criança, minha mãe sentava na mesa, por muitas vezes me chamava para escolher arroz. Pensa no arroz cheio de sujeira. Num feijão terrível. Tem arroz hoje, eu nem sei, mas que nem lava mais, não é? Lava. Já não lava mais, já está pronto. Tudo muito moderno. A coitada demorava meia hora, assim, grão por grão. Esse vai, esse fica, esse fica, esse fica, esse fica, esse vai. Num saco de 5 quilos, 2,5 era sujeira. Quando não tinha caroncho no feijão. Ô derrota. Mas foi uma época que teve que passar. Vocês não sabem o que a gente, quando era pequeno, sofria. Eu comia um macarrão que era da grossura do meu dedo. Tinha um furo no meio. Só um já enchia a barriga. Não era essa coisa fina, número 8, 10... cabelo de anjo, era nada, aquilo era cabelo do capeta, porque era grosso só. E quando cozinhava parecia uma linguiça. Eita mistério. Graças a Deus não existe mais esse macarrão. Sabe, irmão, na época só tinha um mercado chamado Barateiro, que era ali no Piraporinha, que hoje é o Extra, né? A rede Extra comprou. Me recordo que eu ia com a minha mãe com um carrinho de feira. Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia é tudo moderno, você vai com o seu próprio carro.
Nós tínhamos que andar, eu morava perto do Parque dos Pássaros, né? Tinha que descer ali a Avenida Moinho Fabrini todinha, até chegar no Piraporinha, cheio de coisa. E sabe o que eu me alegrava? Hoje em dia não tem mais não. Mas tinha uma bolachinha antigamente, desse tamanhozinho assim, pacotinho, chamado Recreio. Quem lembra disso? Eram umas bolachinhas wafer. E sabe qual era o meu pagamento? Vou contar, viu, minha mãe? Minha mãe falava, vamos que aí chegar lá eu vou comprar um Recreio para você. Criança, né, se contenta com qualquer coisa. Hoje qualquer criança vai dar uma bolacha, como ela fala, não quero, eu não gosto. Eu gostava porque eu era aquilo, eu não era nada, não é? Ia com aquela felicidade, irmão, mas a minha briga é para ela não comprar o macarrão, que era num pacote de papel azul e branco, não esqueça até hoje, desse tamanho. Sabe, irmão, a gente só comia frango e lasanha no Natal. Hã? Ela não gosta que eu falo do nosso passado, mas a gente tem que falar, né? Melhor falar do meu do que dos outros, não é verdade? A gente só comia macarrão e frango, lasanha, maionese no final do ano. Hoje em dia você vai numa segunda-feira no mercado, compra picanha e vai comer na tua casa. Sabe, irmão? Quantos gigantes eu já passei na vida. Eu não vou temer a nenhum outro gigante que se levantar, porque maior é aquele que está conosco. Talvez você não teve uma infância difícil como a minha, glória a Deus. Sabe, na minha época era normal, né? Mas preste atenção, hoje nós temos de tudo. Hoje os jovens têm de tudo, de tudo, de tudo. Eu me recordo quando criança eu furava uma lata de leite ninho, colocava uma cordinha e ficava brincando de carrinho. Hoje tem drone, que você pega um controle remoto e ele fica voando dentro de casa. Hoje em dia tem tudo. Meu neto com 3 anos, ele já chega na minha casa e fala, vô, põe a senha do Netflix. E aí ele escolhe, não, hoje eu vou assistir Shrek. Hoje eu vou assistir Galinha Pintadinha. Eu não gosto muito que ele assista Galinha Pintadinha nem a Pig, porque aquilo lá é muito terrível. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Sabe, 3 anos, pega o celular. Antigamente, eu lembro que a Giovana era pequena. Quando tinha um celular quebrado, a gente dava para ela brincava. Um dia que foi dar para o meu neto, ele falou, não é touch. Jogou fora. Hoje em dia é assim. Davi não teve nada disso, não teve nada de tecnologia. Davi se contentou em brincar com pedras que pegava no riacho e lançava nas árvores. Talvez ele achava que aquilo era um passatempo. E aquela foi a arma que ele venceu, sabe? Todo gigante que tentou intimidá-lo. Eu sei que você tem armas poderosas aí. Eu sei que você tem situações que você viveu, amado, que pode, sabe, contar uma história. Cada vez que eu prego, que eu começo a contar uma história, eu conto várias histórias da minha vida, porque tem muita experiência, muita. Sabe, que todas elas valeu muito a pena. Mas Davi, quando ele enfrenta esse gigante, a primeira coisa que ele faz, quando aquele gigante cai por terra, ele vai e corta a cabeça dele. Tem um ditado que diz que cobra se mata pela cabeça. Você tem que esmagar a cabeça dela, quando não cortar fora. Porque se você pisar no rabo, no meio dela, ela vai ficar boa. E ela te pega na curva do vento. Amém? Dizem, né? Minha mãe e meu pai contavam essas histórias, que quando uma pessoa, os antigos contam isso, não sei se é verdade ou não, que quando uma pessoa tentava matar uma cobra e não matava, diz a história, né? Que essa cobra ficava ali esperando a pessoa, porque antigamente não era como hoje que tem essas ruas, as pessoas passavam naqueles becos para ir lavar roupa no rio, para ir, né, apanhar o gado, enfim, era um caminho da pessoa, e que tinha mato. Diz a história que quando a pessoa não matava a cobra realmente como ela deveria morrer, e ela ficou só ferida, que ela ficava lá esperando, um dia essa pessoa vai passar aqui. Quando ela passava, ela picava, aí ela morria. Isso é uma cobra fiel, né? Ela consegue aguardar ali tempo para poder trazer o seu veneno. Irmão, o gigante é a mesma coisa. Tem gente que começou a luta, deu um sinal de que vai ganhar, já começa a contar a vitória. Não conte ainda não, mate ele por completo, derruba ele, extermina, para depois você dizer, eu venci porque o Senhor é na minha vida.
Davi precisou cortar a cabeça, porque quando ele cortou a cabeça, ele simplesmente venceu todo o exército do inimigo. Sabe por quê? Porque Deus estava começando um grande trabalho na vida dele. Quinto e último, no momento da batalha, avance, não recue. 1 Samuel 17:48 diz: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Davi não se deteve, amado. Ele foi para cima do gigante e com a própria espada do gigante ele corta o mal pela raiz, pela cabeça. Deus se move diante de nossas atitudes. Deus ele vai se mover a partir do momento que você tiver ação. Não adianta você ficar na tua casa só orando, jejuando e você não tem ação. Oração já diz tudo, são duas palavras em uma só: orar e agir. Oração, ação você precisa ter. Não adianta você, amado, orar e não reagir. Orar e quando o Senhor te der a ordem de comando, você ficar com medo. Davi estava numa situação que não tinha mais como voltar. Quando aquele gigante furioso veio para cima dele, ele poderia ter ficado parado. Não, ele parte para cima. E ele então pega a sua pedra, a única ferramenta que ele tinha e que tinha domínio sobre ela. E ele então lança aquela ferramenta. E ela é cravada na testa dele. Hoje de manhã, antes do culto, eu acordei, eu liguei a televisão, não sei se vocês viram, estava passando pequenas empresas, grandes negócios. Eu vi um rapaz, acho que no Rio de Janeiro, que ele ganhou R$50. Muitas pessoas acham que para você ser um grande empresário, você precisa ter muito dinheiro. E ele teve uma atitude, ele pegou R$50, acho que ele comprou 8 lanches, fez 8 lanches. Ele disse assim, bom, ele estava sempre na praia, ele precisava viajar, queria passear com os amigos, não tinha dinheiro, os pais não tinham condição. E ele falou assim, bom, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa nova, diferente do que serve na praia. Então ele fez lanche natural. E ele fez 8 lanches, daqueles lanches ele vendeu, arrecadou os 50 e mais o lucro. E enfim, ele se tornou um empresário da área. E hoje ele tem um grande comércio nesta área. E ele diz o seguinte, que nem todos que vão lá são realmente vegetarianos como ele é. Mas já sabe que é uma coisa boa, o preço está dentro daquilo que normalmente as empresas de fast food faz, né? Então, irmãos, ele precisou ter uma atitude. Às vezes você está hoje desempregado, sem dinheiro, com um monte de conta para pagar, e você fica pensando, Deus, manda do céu alguma coisa, sabe? Eu queria que o Senhor então fizesse alguma coisa, mandasse alguém lá na minha porta, batesse na minha porta e falar, olha, eu sou o gerente do teu banco, e sei lá, por alguma razão, está na tua conta lá, R$100 mil, eu não sei o que aconteceu, irmão, isso não funciona. Até porque hoje em dia dá para rastrear, se entrou na tua conta, se não foi direto por um caixa eletrônico ou por um caixa, ele veio transferido de algum lugar, então dá para rastrear, então tem dono. Às vezes nós queremos milagres dessa forma. Sabe que você quer um milagre? Você pega algo que vem na tua mão e fala, Senhor, eu tenho isso aqui, apenas 5 pedras, mas eu tenho que matar esse gigante. Me dê autoridade para matar o gigante. E pega essas 5 pedras e vai, avança, vai em frente. Sabe, irmão, o não você já tem, o sim que vier é lucro. E muda a sua história. Nós queremos orar e não queremos avançar. Nós queremos orar e não queremos fazer. Nós queremos orar e queremos que os outros façam por nós. Se os outros fizerem para você, a honra e a glória será dele, não sua. Amém? Alguém chegou para você e falou, está aqui, te vendo por R$100 esse bilhete da Loteria Federal. Aí você vai e compra. Você foi o ganhador da Loteria Federal? Não. Sabe quem é o ganhador? Aquele que ganhou e vendeu por R$100. Essa vai ficar marcada na história. Você não vai ser lembrado, porque você não teve atitude. Você pegou a coisa pronta. Às vezes nós queremos as coisas prontas e queremos dizer que foi nós que fizemos. Você não está fazendo nada. Você precisa ter ação. Davi, ele poderia simplesmente virar as costas e ir embora e dizer, eu não sou guerreiro, eu não tenho nada a ver com isso, eu vim aqui trazer comida para meus irmãos, problema é deles. Quantas vezes você tem feito isso? Deus te coloca diante de uma batalha e diz, eu te coloquei aqui porque você tem condição de avançar, e você diz, não, isso não é para mim. E é por isso que você continua levando marmita para os seus irmãos.
É tempo de avançar. É tempo de conquistar. É tempo de querer. Se nós queremos mudar daqui, como nós fizemos antes da oferta, precisamos orar e depois agir. Se eu quero conseguir algo na minha vida, eu preciso orar e depois me lançar. Pastor, e se não der certo? Pelo menos eu tentei. Se não deu certo, eu vou conseguir perceber que no meu erro, aonde foi que eu errei. Da próxima vez eu já não erro mais. Só que nós temos mania de achar assim, não, eu quero fazer, mas eu quero acertar. Opa, todo mundo quer acertar logo na primeira, não é verdade? Mas eu preciso avançar, porque se eu não avançar eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. Não é tempo de olhar para trás, meu irmão, é tempo de avançar, é tempo de construir, é tempo de constituir na tua vida o melhor de Deus. Porque você está dizendo talvez que Deus não te abençoe, Ele está te abençoando, mas você é que não tem ação. Amém? Se não tem ação, não tem mover. Amém? Essa madrugada se reuniu lá na nossa sede, na Dínamos, aproximadamente mais de 2.000 jovens. Sabe o que é isso, irmãos? Ação. Se alguém falasse assim, não, o jovem não vai querer ficar a madrugada toda aqui buscando a Deus, orando, adorando, clamando. Não, vamos deixar para lá. Está frio, ou está quente, ou está chovendo. Eu não sei, eu acho que isso não vai dar certo não. Realmente não iria dar certo. Mas quando nós temos atitude e ação e colocamos Deus no negócio, Ele nos surpreende a cada dia. Sabe, irmãos? Talvez você tenha a sua célula lá e imagina que não está acontecendo nada. Eu quero te dizer que lá Deus está movendo e está te usando com as suas ferramentas para abençoar outras vidas. Deus vai mandar muita gente lá. Gente com um gigante maior do que o seu. E você vai orar e esse gigante vai cair por terra. Sabe por quê? Porque Deus está procurando pessoas de atitude, como era Davi, como foi José, como foi Josué. Imagine que todos eles, na sua proporção, todos eles eram jovens. E às vezes você fica se imaginando, mas eu sou jovem, eu sou um pré-adolescente, eu sou adolescente, eu acho que não vai acontecer na minha vida. Não se engane, é com você que Deus está falando. É contigo que Deus quer usar, quer abençoar. Amém, meu irmão? Pastor Aloysio fala uma frase que eu acho bastante interessante, que ele diz que lá na vinha, eles têm algumas pessoas que eles enviam para a turma especial. E aí você falar para um pai de família, sabe, que já tem a sua família constituída, né? Já depois, não que seja velho, depois dos 35, 40 anos, que ele vai ser pastor ainda, ele não põe muita fé, não é muito isso que ele quer, porque ele já está querendo mais é aposentar a botina. Não, pastor, deixa eu aqui como diácono, como crente. Mas se você falar para um jovem de 16 anos, Deus tem um chamado para você de pastor, você simplesmente colocou fogo no interior dele. E não vai 2, 3 anos que ele está colocando em prática, porque ele é jovem. Sabe, você mandar uma pessoa, como o pastor Aloysio fala aqui lá na videira, eles mandam pessoas para a turma especial, eles dizem assim, quanto que eu vou ganhar? R$600. Você diz para um pai de família que ele vai ganhar R$600, ele não vai querer, é lógico que não está. Não tem como. Mas você fala para um jovem R$600, ele para e fala, R$600? Estourei. E vai, irmão, e consegue guardar dinheiro. Por quê? Porque ele não tem essa responsabilidade toda de filho, de casa, de aluguel, de carro, IPVA, IPTU, sabe, material de escola, nada disso. E lá na frente Deus faz dele um grande homem de Deus. Davi era esse jovem que o Senhor investiu. Amém? Os irmãos deles que estavam lá ficavam assim, se a gente for apanhar? E se a gente for enfrentar esse gigante, por mais arma que a gente tem, ele é muito forte. Quando você olha o tamanho do problema, você enxerga. Mas quando nós olhamos o tamanho do nosso Deus, a gente consegue enxergar apenas a vitória. Não é à toa que você passa o que você passa, que a luta que você vem, isso acontece comigo, acontece com você, aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, com todo ser humano. Não pense que você é diferente. Saiba de uma coisa, quanto mais luta você passa, mais vitória você tem, porque não há luta sem vitória.
Amém? Mas não tem derrota, pastor? Até tem, mas a derrota só acontece para você crescer e aprender, apenas para isso. Já estou terminando, só quero citar Josué e um jovem chamado Acã. O Senhor disse para Josué: onde você colocar a planta dos teus pés eu te darei por herança. E Josué foi lutando e conquistando e avançando. Um dia ele foi lutar com uma cidade chamada Ai, era uma cidade pequenininha, e eles tinham certeza que venceria a guerra. Mas entre eles tinha um jovem chamado Acã, que ele entrou lá antes, pegou uma capa babilônica, pegou uma porção de ouro e levou para sua tenda, fez um buraco lá, enterrou e ficou lá quieto, né? A lei na época dizia o seguinte, que todos aqueles que fossem para a guerra e vencessem a guerra, traziam o despojo da guerra. O que é despojo? Ele saiu daqui, enfrentou o inimigo lá, toda a riqueza do inimigo, juntamente com o seu rei, vinha para ser servo na nossa terra, e toda a riqueza vinha junto. Acã imaginou assim: eu vou na frente, pego uma parte, vou ficar na minha, na hora que dividir entre os guerreiros, eu vou ficar com a maior parte. E aí Deus disse o seguinte, que Acã estava pecando, não só pelo fato de fazer isso, mas porque ele teve ambição por uma capa babilônica, que representava a idolatria. Então a idolatria, o pecado estava no meio da tenda dele. E quando Josué foi, Deus falou com Josué, Josué não deu muito ouvido, mas quando eles foram, eles perderam a guerra. Josué se rasgou diante do Senhor e disse: o Senhor prometeu que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, o Senhor daria a terra por herança. E nós perdemos, e perdemos feio, porque perdemos para Ai, uma cidadezinha tão pequenininha, e eles ainda ficaram lá debochando da gente. O que aconteceu, Deus? O Senhor disse: há pecado no meio de vós. Sabe o que aconteceu com Acã? O Senhor diz: pega ele, a família dele, os animais dele, todos os bens dele, acaba com todo mundo, porque pecado precisa acabar no total. Porque enquanto houver pecado, enquanto houver rebeldia, enquanto houver desobediência, não tem como haver bênção de Deus. Às vezes você quer vencer o gigante e ainda está de mão dada, agarrada com pecado. Sabe qual vai ser a sua resposta? Derrota, porque o pecado te faz ser derrotado. Mas Deus me prometeu, sim, quando você estiver em santidade diante dele. Mas enquanto você está no pecado, meu irmão, só quem vai vencer é o gigante chamado pecado. E como que eu venço ele? Parando de pecar. Simples. Qual a pedra que eu lanço sobre o pecado? A pedra chamada Jesus Cristo. Senhor, me perdoe, eu pequei, mas eu estou diante de ti confessando meu pecado. Pastor, mas eu peço perdão agora, amanhã eu posso fazer. Amanhã é outro dia, meu irmão, se arrependa hoje, porque você não sabe se o último dia da tua vida é hoje. Se arrependa hoje, sabe? Coloque diante do Senhor hoje, mesmo que você saiba que é uma tentação que você sofre, e que lá na frente, talvez daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, você possa cair de novo. Não fica pensando nisso, porque é isso que o diabo quer nos prender. Mas olhe para Cristo e diz: eu estou orando, eu estou jejuando, eu vou em frente, eu vou avançar, eu vou conquistar, e todo gigante cairá por terra, e você será mais do que vencedor. Quando Josué fez isso, amado, a partir daí ele não perdeu mais guerra, ele avançou e conquistou. Amém? Olhe para ti mesmo e fala: Senhor, o que tem em mim que precisa ser mudado? E parte para a guerra, e você vai ver que o Senhor é contigo. Deus é a pessoa que mais torce por você, é o Senhor. Seus inimigos falam: não, não vai, que você não vai conseguir. Deus fala: vai, meu filho, vai, que eu estou torcendo por você, você vai conseguir. Você entra numa maratona como a São Silvestre, todo mundo fala: você é louco, você vai só se cansar, vai correr à toa, porque tem uns nigerianos lá que eles são os ninjas para correr. Você não vai conseguir nada. Mas tem aquele que te dá apoio, fala: não importa se você vai ganhar, importa que você vai, sabe, percorrer toda a maratona e vai chegar em primeiro, em milésimo segundo, não importa. Importa que você faz e realiza, sabe, irmão? Quantas pessoas colocam você para baixo? Deus quer te colocar para cima e dizer: vai, porque eu sou contigo. Todos dizem: não vai dar certo. O Senhor é o único que fala: vai dar certo. Então não faz como o rapaz que eu te contei, que ficou dando ouvido ao invés da voz do médico, ficou dando ouvido à voz do rapaz que não era perito em nada. Não deu ouvido à voz contrária, deu ouvido ao Senhor. Amém? Muitos problemas que são um verdadeiro gigante insistem em se levantar contra nós. Mas assim como Deus, meu irmão, deu vitória a Davi, e lá na frente ele se tornou rei, Ele vai dar a vitória a você. E você vai deixar de ser um simples mortal que é,
e será conhecido como matador de gigante. Amém? Esse será o seu nome. Em nome do Senhor Jesus, basta seguirmos os ensinamentos do Senhor. Não se acovardar, pois você não é derrotado, mas avançar, porque você é vencedor. E matador de gigante será o teu nome. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno.